Caminhas, clusterização de 1,59 milhões de pontos georreferenciados com agrupamento automático, ou você pode escolher o agrupamento. E aí, pessoal, tudo 100%? Você tem 10 mil clientes, 100 mil clientes ou 1 milhão de clientes? Quantos clientes você tem? Se todos os clientes que você tem na tua base moram no mesmo prédio, você só tem um endereço georreferenciado, certo? Mas eu acredito que você não mora, ou na cidade que você mora, não tem um prédio de 1 quilômetro de altura, certo? Então, teus clientes estão espalhados. Mas se você fosse abrir um centro de distribuição, qual que seria o melhor lugar para abrir esse centro de distribuição? Ou se você for inaugurar uma loja nova, onde seria o melhor lugar para colocar essa loja, sendo que você sabe onde seus clientes moram, né? Você precisa ter o endereço dos seus clientes para saber onde seus clientes estão para abrir uma loja o mais próximo de da maior quantidade de clientes possíveis, certo? Para fazer isso, a gente tem os algoritmos de clusterização que ajudam nisso, para fazer essa georreferência e fazer esse agrupamento por alguma característica, por algum filtro que você determinar. E aí eu vou usar este aplicativo aqui com locais de votação. Eu vou deixar alguns prints de tela, vai passar aqui na tela, ou eu vou colocar depois, ou durante o vídeo aqui, preste atenção aí nos prints, com os tempos para atualizar e para carregar os dados. Eu estou desde quarta-feira atualizando esses dados e carregando. E por que eu escolhi esse tipo de arquivo? Porque a quantidade de dados georreferenciado e dados no geral neste aplicativo é excelente para a gente fazer teste de performance. Por exemplo, eu não sei se vai dar pau aqui durante a gravação desse vídeo, porque eu fiz os testes aqui e gravando, né, gravando a câmera, o microfone e a tela ao mesmo tempo, o meu computador não aguenta tudo isso rodando ao mesmo tempo. Então eu tive que reduzir a quantidade de dados ao invés de analisar todos os 5 anos de dados que eu tenho aqui. Eu, sem estar gravando aqui esse vídeo aqui para o YouTube, eu consigo analisar os 5 anos. Mas gravando para o YouTube ao mesmo tempo que eu estou abrindo o aplicativo aqui, eu tive que reduzir um pouco os dados, mas eu acho que 1,59 milhões de dados georreferenciados, né? Não do aplicativo todo, mas vamos para a prática aqui, né? Deixa eu parar de falar besteira aqui. Então, antes de tudo, né? Primeiro, antes da gente ir ali mostrar o aplicativo em si, preciso esclarecer o que é o Caminhos, que quem está assistindo esse vídeo pode não ter visto os vídeos anteriores, não sabe o que é o Caminhos, então vale a pena explicar aqui. Em mineração de dados, agrupamento caminhos é um método de segregar em torno de centroides diversos dados, criando o que analogamente na química chamamos de cluster, que gera o efeito de particionar N observações entre K grupos, onde cada observação pertence ao grupo mais próximo da média. Isso resulta em uma divisão do espaço de dados em um diagrama de Voronoi. Que diacho que é Voronoi? Se a gente abrir aqui, ó, na matemática, um diagrama de Voronoi é um tipo especial de decomposição em um dado espaço, por exemplo, um espaço métrico, determinado pela distância para uma determinada família de objetos, subconjuntos, no espaço. Estes objetos são normalmente chamados de sítios ou geradores, apesar de nomes como sementes estarem também em uso. Cada sítio está associado à célula de Voronoi correspondente. Isto é um conjunto de todos os pontos do dado espaço, o qual a distância para o dado sítio não é maior que sua distância para os outros objetos. Não vou ler tudo, o link vai estar aqui na descrição. Podem pausar o vídeo e ler à vontade com calma. Vamos aqui para o aplicativo. Como eu comentei com vocês, se eu carregar os 5 anos aqui, ele
não vai dar, né, a quantidade de memória no meu computador junto com a gravação desse vídeo não é suficiente, então eu vou carregar 2022 e 2024, ou seja, as últimas duas eleições, e eu vou adiantar o vídeo aqui, né, para vocês não ficarem esperando a carga. Ó, aqui carregou 37 milhões, aqui carregou 2 milhões, aqui mais 2 milhões. 12 milhões, 79 milhões, eu vou mostrar com calma depois. Eu vou acelerar o vídeo aí para vocês não ficarem esperando carregar tudo isso aqui. Carregou 40 segundos, fechar aqui. Na pasta tabelas na memória, a gente vai ver aqui que nessa tabela de eleitores aqui tem 156 milhões de linhas. Na boletim de urna, 110 milhões. Filiados, 12 milhões. Despesas pagas, despesas contratadas, 6,4. Receita. E aqui está 1,59, 1.559.038 locais de votação. Certo? Aqui são os dados georreferenciados que a gente vai fazer a clusterização. A soma total de linhas, né, de todas as tabelas que está aqui na memória, 298.440.652 linhas, com 271 campos na memória, né, que é o modelo de dados. Eu vou dar abrir aqui o modelo de dados. Olha só. Então, se eu clico aqui em boletim de urna, todas as tabelas estão conectadas. Essas duas tabelas aqui é só uma tabelinha de estatística para saber quais são os links e os arquivos que foram feitos download, né? E aqui quais os hashes dos arquivos para saber se tem arquivo repetido ou não, tá? Voltando aqui para a apresentação, análise de caminhos 2022-24, primeiro e segundo turno. No nosso caso aqui a gente vai ver eleições de 2024, dados do primeiro turno, ainda não teve eleição do segundo turno, né? Vai ter ainda. Cargo para prefeito. E aí a gente vai esperar aqui o cálculo dos algoritmos. Então, a gente... Gravando. Obrigado, mãe. Estão servidos? Então aqui a gente tem todos os centroides e a votação no Brasil. Os clusters, né? Então, se aqui ficar no zero, ele vai calcular a quantidade de grupos automaticamente. E ele achou pelo... Existem as curvas lá, né? Que a gente faz o cálculo para saber, mas aqui no clique ele faz esse cálculo automaticamente se você deixar em zero. Se você quiser, você pode arrastar aqui o número de clusters e definir quantos clusters você quiser. A gente viu que tem aqui 211 mil ocorrências no cluster 2 e no cluster 3, 128 mil. Cluster 4, cluster 1 e cluster 4, né? Ou seja, o cluster com maior quantidade de ocorrências é o cluster 2. Se eu clicar aqui no cluster 2, ele vai recalcular os centroides, vai recalcular aqui esse gráfico de dispersão e vai recalcular o mapa para mostrar onde está a concentração de votos pela distância nesse grupo e já recalcular novamente a quantidade de grupos. Então agora ele deu maior quantidade de grupos aqui. Se a gente der o zoom aqui, ó, a gente vai se aproximando dessa região aqui onde ele fez esses cálculos, certo? Cada urna dessa aqui é um local, né? Aqui a gente pode ver que ele selecionou naquele grupo anterior, né, 211.630 códigos de locais de 1.594.038 locais de votação, certo? Isso para prefeito. No meu caso, eu moro em Curitiba, então se eu pegar aqui o prefeito Eduardo Pimentel, observe que ele está cinza escuro porque ele não pertence ao cluster que eu selecionei. Mas se eu clicar, segurar o Ctrl aqui e clicar nele, eu vou ver exatamente qual é a clusterização de onde ele teve voto. Então ele foi candidato a prefeito aqui em Curitiba, não ganhou no primeiro turno, ele foi para o segundo turno, e aqui está a distribuição
de votos e quantos clusters, né, foi calculado. Olha só, ele calculou 2 clusters. Olha que interessante. A diferença de ocorrências em cada um dos clusters é impressionante. Então, como aqui não está muito determinado, está, né, exatamente dividido, se a gente mudar aqui para 4 clusters, talvez a gente vai ver se teve esse equilíbrio em 4 separações, né? E sim, apesar que o 3 aqui já descolou bastante, ó, 1.116 ocorrências no cluster 3, então a maior concentração está nesse cluster aqui. Se eu diminuir para um número ímpar, né, colocar 3 clusters aqui, vamos fazer os cálculos. Olha só, já volta a maior equilíbrio. E se for 5 clusters, né? Como que fica? Olha só. Realmente a votação dele na cidade de Curitiba está muito equilibrado em todas as regiões. Se a gente pegar somente um bairro, então pegar aqui somente cidade industrial, que é onde teve a maior quantidade de votos, a gente vai ver aqui, ó, que ele divide, né, nesse lugar em 5, porque está em 5 aqui, mas eu vou colocar em 0 para que ele mesmo faça o cálculo dessas regiões. Então, ele calculando automaticamente deu 3 grupos, onde o grupo 2 é o que tem a maior ocorrência. Se eu selecionar o grupo 2, a gente vai ver aqui onde que está as votações. Se a gente vê aqui que o grupo 6 é onde está mais próximo, né? Ele fez aqui o grupo 6 onde é que tem a maior concentração. Ok? Para limpar os filtros aqui, vamos pegar aqui para presidente e confirmar. Para presidente, a gente teve eleições em 2022, primeiro e segundo turno. Vamos analisar primeiro turno. Eu vou acelerar o vídeo e colocar um contadorzinho na tela para ver quanto tempo leva até ele calcular todos os locais de votação para o país inteiro, né? Ou seria o mundo. Lembrando que eu não selecionei nenhum votável, então ele está fazendo aqui o cálculo para todos os votos de todos os candidatos a esse cargo, né? Que no caso ali foi presidente. Ah, nem deu tempo de eu terminar de comer. Então vocês viram aí quanto tempo demorou, né? Quer dizer, estão vendo aqui em algum lugar, sei lá. Aqui estão as votações. E por que tem votações pelo mundo? Porque para presidente você pode votar fora do país, né? Aqui em locais de votação vai estar como ZZ. Olha lá. Temos todos os países aqui, né? Onde teve votações. Certo? Agora sim, eu posso escolher um candidato. No caso aqui eu vou escolher o voto branco. Ele vai recalcular e mostrar em quais locais que teve mais voto branco. Acelerando de novo aí, marcando o tempinho. Tomara que não tenha parado a gravação aqui. Mas como vocês viram, faltou memória para fazer o cálculo. Aí a gente vê aqui, ó, o despejo de memória. E todas as páginas aqui do coisa que não carregou.
Então a gente pode ver aqui que o cluster 2 é o que tem maior ocorrência. E aqui fica difícil de você ver, né, todo mundo no Brasil, qual que é essa região aqui. Então se a gente selecionar aqui o cluster 2, ele vai recalcular baseado apenas nos locais que estão no cluster 2. Olha só que incrível. Cluster 2 não é no Nordeste. Aí se a gente pegar dentro do cluster 2 e selecionar o cluster que tem maior ocorrência, que é o laranja, essa região aqui, ele vai recalcular novamente, apenas com os dados desse cluster. E aí vocês já entenderam, pode fazer isso até chegar na urna, né? No local de votação, na sessão. Então vamos trocar aqui o votável, né? 2022, primeiro turno. E aí também foi dividido em 2 grupos automaticamente. Nesse cluster aqui, 304.001 ocorrências, né? Não é votos, tá, pessoal? A quantidade de votos está aqui, ó. Agora, se eu clicar nesse cluster aqui, eu vou selecionar apenas as sessões que estão, os locais de votação que estão nesse grupo. Então aqui foi dividido em 2 grupos, onde o cluster 2 aqui é onde tem a maior quantidade de ocorrências, ó, do cluster anterior, tá? Tá mostrando apenas o cluster que eu selecionei, ele recalculou e agora ele está mostrando 2 clusters do cluster, então é um subcluster, certo? Se eu selecionar de novo esse segundo cluster aqui, eu estou indo para o terceiro subnível, né? Estou descendo 3 níveis. E aí posso fazer isso até chegar na seção ali, até no nome da rua, né? Tranquilo? Gostou? Você tem 1.500.000 endereços para fazer uma clusterização dos seus clientes ou dos seus fornecedores ou dos seus endereços de entrega e decidir qual que é a melhor rota ou onde instalar o seu centro de distribuição. Se você não tem 1,5 milhão de pontos georreferenciados, acredito que a performance vai ser bem melhor do que essa que eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo, porque o objetivo desse vídeo é realmente fazer um teste de performance, né? E como vocês viram aqui, se eu não cortei, tá aí no vídeo. Última pergunta, você faz parte dos 60% ou dos 40%? Deixa aqui na descrição, eu faço parte dos 40% que estão inscritos nesse canal. Só 40% das pessoas que assistem o vídeo estão inscritos no canal. Se os 60% que assistem, mas não se inscreveram, tivesse inscrito, eu já tava com 2.000, 3.000 inscritos aqui no canal, né? Mais do que o dobro do que eu tenho hoje, certo? Obrigado, deixa o like e até o próximo vídeo. Aprendeu, agora é só criar.